Deus promete saciar todos aqueles que querem viver submetidos a Deus, submetidos à sua justiça. Todos aqueles que buscam o Senhor profundamente. Todos esses serão alvos da graça de Deus, do favor de Deus, dos benefícios do Senhor. Por isso que hoje queremos falar sobre o assunto fome de justiça. Quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 6, quando diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Aqui é uma declaração real no Sermão do Monte, e aqui nessas declarações o Senhor está falando sobre o benefício daqueles que querem Deus, que querem o Senhor, o Pai Celestial de coração, não só por interesse próprio, por interesse material, egoísta, mas que querem de fato, como tem fome, como tem sede, assim também querem o Senhor, com essa mesma intensidade, com esse mesmo entusiasmo. É assim que Jesus estava ensinando. Aqui, por exemplo, eu destaquei que aqueles que têm fome e sede de justiça são aqueles que de fato vivem felizes, porque sempre o Senhor está dando para eles aquilo que necessitam. Coloquei aqui também que diante desse momento de fome natural, a fome natural é saciada com um pedaço de pão, com alguma coisa que a gente tem em nossa cozinha, mas quando se trata do reino espiritual, do sobrenatural, o que sacia a nossa alma, o nosso ser, a nossa plenitude como ser humano, é exatamente o Senhor. O Senhor é aquele que nutre a nossa alma, que faz com que o nosso ser seja plenamente saciado. Por isso que aqui a promessa é maravilhosa do Senhor. Ele diz assim: serão saciados, ou seja, Deus não ignora o desejo sincero de um discípulo, de um filho. Ele é aquele que vem cumprir com essa promessa de saciar. Ou seja, você não vai mais estar precisando de recursos mundanos para saciar o desejo da sua alma, porque ela já foi saciada pelo próprio Senhor. Quando necessitamos de algo externo para saciar a nossa alma, o nosso desejo de fato não está em Deus. A nossa fome não está basicamente em buscar o pão da vida. A nossa sede não está em buscar a água da vida, que é o próprio Senhor. Então, que hoje a nossa fome e a nossa sede esteja focada no Senhor. Por isso que ele se revelou aqui, o próprio Jesus, quando ele veio aqui à terra, ele se assemelhou ao pão da vida, porque todos aqueles que estão famintos espiritualmente poderiam se alimentar dele de forma figurada, claro, mas para que tragam a compreensão de que essa fome nunca será saciada fora desse pão da vida que é Jesus. Aqueles que têm sede, busque a água em mim, foi isso que ele disse, porque a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, mas ela gerará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Por isso que fome e sede só pode ser compreendida e só pode ser resolvida na pessoa de Jesus. Portanto, eu e você, nós precisamos entender que em Deus nós seremos completos eternamente. E assim, a última parte que eu trago aqui é: se o coração, o meu ou o seu, clama por um mundo mais justo, por uma vida que agrada a Deus, então a única forma de ser moldado, a única forma de ser saciado está no próprio Senhor. Não existe outra coisa que possa preencher o nosso vazio, que possa cumprir com esse objetivo, porque a nossa vida só pode ser preenchida no próprio Senhor. Eu quero finalizar esse devocional de hoje trazendo 3 lições práticas para que a gente esteja sempre pensando nelas, para que nossa vida seja saciada em Deus. Primeiro, alimente diariamente sua fome pela justiça de Deus. Ou seja, busque o Senhor intensamente, busque o Senhor de forma progressiva, ou seja, seja sempre, constantemente, aquela pessoa que tem fome do Senhor. É Ele quem nutre a sua vida, a sua alma, o seu ser completo. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119,
Versículo 20. A minha alma consome-se de anseio dos teus juízos em todo o tempo. Note que o salmista aqui, ele diz que há uma consumação, há uma forma de você transformar aquele desejo apenas em algo que é prático, algo que é real em sua vida, algo que é necessário. Então, o consumir a vida pelo desejo de buscar a Deus deve ser uma vontade que deve estar em nossas vidas constantemente. Em segundo lugar, lute contra a indiferença espiritual. Não se conforme com o pecado, não se conforme com este mundo, não se conforme com as regras e os princípios desse mundo, mas se renove. Renove a sua mente, renove o seu coração em Deus e saiba que é Ele quem transforma e modifica a sua vida. Amós capítulo 5, verso 24, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Ou seja, quando a justiça e quando o amor de Deus e quando a graça de Deus está correndo como um rio em nossa vida, um rio que jorra para a vida eterna, nós seremos cada dia agraciados e favorecidos pelo poder de Deus. Em terceiro e último lugar, espere pela ação de Deus para saciar seu clamor. Ele é fiel para preencher todo o coração daqueles que buscam o Senhor, daqueles que estão entregues ao Senhor. A palavra de Deus fala em Isaías 55, verso 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. É isso que o Senhor diz para nós. Todos vocês que não têm dinheiro, que não têm como comprar, venham a mim, comam do pão, bebam da água e usufruam de mim, porque eu sou a essência que vocês estão precisando. Que a nossa vida seja neste dia graciosa perante o Senhor e que a nossa vida em todo o tempo esteja sempre como foco no próprio Deus, pretendendo amar o Senhor com todo o nosso ser. E assim viveremos bem em tudo aquilo que estamos fazendo. Hoje a palavra foi justiça e queria que você refletisse no capítulo 5 de Mateus. Você vai ler do verso 1 ao verso 12 e Deus vai te encorajar a viver cada dia melhor. Eu quero orar com você nesta hora, pedindo a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Vamos juntos? Paizinho amado, querido, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que nos dá, que nos favorece, nos alimenta. Ó Deus, Tu és aquele que nutre o nosso ser. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor, porque às vezes queremos as coisas que não te agradam, as coisas que não estão favoráveis ao Teu reino, mas queremos agora, Senhor, colocar a nossa vida, o nosso ser por completo diante de Ti e Te pedir graça, misericórdia por tudo aquilo, Pai, que estamos pretendendo fazer em Ti. Tenha misericórdia de nós. Seja gracioso como o Senhor sempre é e nos dar a visão de reino. Nos dá, Senhor, um coração entusiasmado pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e Te agradecemos pelo santo nome de Jesus. Amém.